Olá, queridos amigos, aqui é a Sandra Amaral, fisioterapeuta, e o título do vídeo de hoje é Alongamento. Lembre-se sempre de fazer. Eu venho observando que devido à onda fitness que temos culturalmente, nos meios de comunicação, nas academias, que é uma coisa muito salutar, muito boa, as pessoas se preocuparem com fortalecimento, com exercícios, eu venho observando que a modalidade de exercícios que se chama alongamento, muitas vezes ela tem sido esquecida e negligenciada. E aí eu recebo aqui no consultório pessoas que estão fisicamente bem fortalecidas, esteticamente bem delineadas, porém com dores articulares, com dores musculares, quer seja pelo excesso de peso que estão fazendo de exercícios nas academias, quer seja pela falta de alongamento. Porque há uma preocupação nesse nicho de pessoas apenas de fortalecer. Então, qual seria a diferença do fortalecimento e do alongamento? O fortalecimento é quando você vence uma resistência. Então, por exemplo, se eu pegar um halter aqui, aquele pezinho, e vencer uma resistência, vencer uma resistência, eu estou fortalecendo o meu músculo bíceps. Esse é o conceito de fortalecimento, é quando você repete o exercício com carga para ganhar força muscular, hipertrofia muscular, o músculo vai delineando, ele vai crescendo, o seu volume vai crescendo. Esse é o conceito de fortalecimento. As pessoas buscam muito essa modalidade de exercícios justamente porque ela traz inúmeros benefícios, não há dúvida, e um deles é o benefício estético. Então o músculo fica delineado, fica aparecendo o abdômen tanquinho, o bíceps, o quadríceps na coxa e assim sucessivamente. Mas aí, muitas vezes as pessoas se esquecem de alongar. Porque o alongamento ele não traz estética, ele traz saúde, ele traz bem-estar, ele traz liberação de movimentos e aí fica delegado ao segundo plano. Então, por exemplo, quando vocês já viram aquele indivíduo de academia, principalmente homem, porque homens ganham massa muscular com mais facilidade por causa do hormônio testosterona. Então, você já viu aqueles homens que fazem muita força de braço na academia e eles andam assim, de tanto fortalecer o bíceps está encurtado e por causa disso você praticamente não consegue ter uma extensão completa do cotovelo, porque para fazer uma extensão completa do cotovelo, você precisa ter força de tríceps, mas também precisa ter alongamento do bíceps. E aí você pede para esse indivíduo fazer esse tipo de alongamento aqui, não fica aqui, o cotovelo fica um pouco fletido, o cotovelo fica um pouco dobrado. Por quê? Porque falta alongamento de bíceps e às vezes de intercostais também, para que ele consiga fazer a extensão completa. Então, o alongamento, ele tem que entrar em todos os programas de força, não só por esse motivo, por inúmeros motivos. Eu tô aqui dando esse que é essa questão de você não criar uma alteração postural por falta de alongamento, né? Tá tão forte de bíceps que não consegue estender cotovelos. Isso gera alguma limitação. Por exemplo, você vai alcançar o braço para pegar alguma coisa, às vezes não consegue estender totalmente o cotovelo, precisa ir com o corpo para pegar aquela coisa. Então, o alongamento, ele nos traz amplitude de movimentos. Então, você consegue ter extensão de cotovelos, você consegue ter flexão lateral, anterior e posterior do tronco,
você consegue ter rotações amplas e você consegue ter liberdade de movimentos. Muitas vezes, aqui no consultório, a gente repara que a queixa principal da pessoa é, por exemplo, o meu ombro depois da cirurgia eu só consigo fazer, a gente chama esse movimento de abdução, de abrir. Eu só consigo fazer aqui uns 130 graus de abdução, eu não consigo 180 graus completos, né? E aí você vai ver, tá tudo bem com a articulação, a cirurgia foi bem sucedida, a reabilitação que ele fez foi uma boa reabilitação, no entanto não se trabalhou o alongamento. Então você criou o quê? Uma rigidez articular da junta, da articulação, que te impede de conseguir o movimento total. E às vezes a gente, se essa restrição não é muito longa, de muitos anos, a gente consegue reverter com um alongamento apropriado, com um alongamento gradual, com um alongamento feito dentro do consultório de fisioterapia, que vai saber dosar a amplitude, a intensidade e a frequência desse movimento, até que a reabilitação da amplitude total do ombro ou da articulação que for seja alcançada. Muitas vezes a pessoa que não tem uma instrução com relação ao alongamento, ela faz alongamentos muito bruscos, é aquela pessoa que joga o braço para trás, ou então aquele alongamento que faz esse movimento e a pessoa fica, ao invés de alongar devagar, na amplitude, ela alonga com muita brusquidão, e aí ocorre o reflexo de estiramento no cérebro, ou seja, o seu sistema nervoso central, ele interpreta aquilo como uma agressão, e ele fala assim, nossa, ele vai me machucar, ele vai romper fibras musculares. Aí o que ele faz? Ele gera tensão, ele gera uma tensão reflexa, porque o movimento do alongamento está sendo muito brusco, e aquela pessoa fica a vida toda fazendo o mesmo alongamento, sem nunca ganhar flexibilidade e amplitude de movimento, porque ela realiza o movimento de forma brusca, o cérebro se defende gerando mais tensão, e aquele músculo tenso nunca é relaxado, de modo a ganhar flexibilidade e amplitude de movimento. Então, até um simples alongamento precisa ser bem orientado. Às vezes, o indivíduo não precisa de 10 sessões de fisioterapia, às vezes ele precisa de uma. Às vezes ele precisa de uma ao longo da vida, uma por mês, uma a 40 dias, porque é um ponto de equilíbrio na vida daquela pessoa, onde ele tem a possibilidade de repassar tudo que ele está fazendo na vida posturalmente, de exercícios, e ter orientações adequadas e orientações salutares e sensatas para que ele possa continuar o seu programa de exercícios. Na fisioterapia, a gente não olha apenas para os exercícios, embora os exercícios sejam uma grande parte da fisioterapia, exercícios das mais diversas modalidades e orientados, né? Não são exercícios que a gente fala, faz isso e pronto. A gente acompanha o paciente fazendo, vê se funciona para aquele paciente aquele exercício. Se não funciona, a gente muda, a gente adequa, a gente adapta. É para isso que serve a fisioterapia. Então, todo mundo deveria consultar um fisioterapeuta quando tem uma dor muscular, uma dor articular, uma dor de origem nervosa, porque esse é o profissional que pode orientá-lo e encaminhá-lo adequadamente. Mas a fisioterapia, ela não consiste apenas de exercícios, embora seja uma grande parte. A gente usa também muito o que? Manualidade. As nossas mãos, para colocar naquela estrutura do corpo do paciente, para conseguir relaxamento, alívio de dor, aumento da amplitude articular, flexibilidade quando a gente alonga passivamente. Passivamente é quando o paciente relaxa e é o fisioterapeuta que faz o movimento. A gente consegue, com as terapias manuais,
até e muito frequentemente bem-estar emocional, porque as nossas fibras receptoras de sensibilidade, elas se comunicam com o nosso coração e com o nosso cérebro e com as áreas emocionais do nosso cérebro. Então a gente consegue também um alívio emocional com o toque. E um exemplo de um músculo que está sempre muito tenso e que merece alongamento, que precisa ser alongado, é o nosso bom e velho músculo trapézio. É esse músculo aqui. Nessa foto, o terapeuta está fazendo uma liberação miofacial. Então, ele está estabilizando o ombro direito e tracionando caudalmente, no sentido caudal, para baixo, o músculo contralateral trapézio esquerdo. Com isso, ele consegue uma liberação deste músculo no sentido da amplitude diagonal, quando nós precisamos das cadeias espirais, diagonais, que tem inúmeros efeitos para o seu bem-estar e para o seu dia a dia. Nesse outro exemplo aqui, o colega fisioterapeuta, ele está fazendo uma digitopressão, repare, uma digitopressão no trapézio médio. O trapézio médio é onde está o polegar dele. Então, isso é uma terapia manual. Isso são recursos que os fisioterapeutas utilizam para contribuir no alívio da dor e na melhora, no desbloqueio articular, porque a hora que você relaxa o músculo, nesse caso aqui, o músculo trapézio, você consegue o quê? Uma amplitude de movimentos, uma liberação do movimento, e às vezes a amplitude que o indivíduo achava que era falta de alongamento, pode ser que fosse uma tensão muito forte no músculo trapézio, que a partir do momento que o fisioterapeuta relaxa aquela estrutura, a amplitude é retomada, ganha, a amplitude volta à sua normalidade. Então, nós precisamos do alongamento, e um grande e salutar complemento do alongamento são as terapias manuais, seja a digitopressão através do shiatsu, seja a liberação miofacial naquele primeiro exemplo que eu mostrei para vocês, ou qualquer outra técnica que atue no músculo, nas fáscias musculares, e que seja capaz também de ganhar amplitude articular, ou seja, liberar as articulações, as juntas no nosso corpo, para que possamos ter liberdade de movimentos. Então, quando a gente foca numa modalidade, eu vou nadar, eu vou jogar bola, eu vou jogar vôlei, eu vou fazer academia, musculação, eu vou andar de bicicleta, é maravilhoso, tudo isso é muito bom. No entanto, tudo isso são modalidades aeróbicas que favorecem o sistema cardiovascular, te dá mais fôlego, são modalidades que fortalecem os músculos, que cumprem a função de te deixar bem, forte, ativo, mas nós não podemos esquecer e nem delegar os alongamentos. Às vezes eu ouço as pessoas falar, se der tempo eu faço, não dá, eu vou lá, faço meu treino, não dá tempo, eu deixo o alongamento para lá, e vem para o consultório com muita atenção, que talvez fosse diminuída, que muito provavelmente seriam diminuídas, se houvesse também uma preocupação de alongar, tanto no resfriamento depois do treino, quanto no aquecimento antes do treino, não importa o momento. Na verdade, os educadores gostam que o alongamento sempre venha depois do treino, porque eles falam que, como você precisa ter uma certa tensão para fortalecer, é conveniente que você, depois de fortalecer, faça o relaxamento, o que faz muito sentido. Muito obrigada pela sua atenção e até o nosso próximo vídeo.